Leitura do livro de Esdras, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Esdras, capítulo 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele, e deixa-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata e com ouro, e com bens e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus estava suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais e com coisas preciosas, além de tudo que era voluntariamente oferecido. Além disso, o rei Ciro trouxe os vasos da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e havia colocado na casa de seus deuses. Estes, Ciro, o rei da Pérsia, trouxe pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os numerou para Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de segunda ordem e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e prata eram 5.400. Todos estes trouxe Sesbazar quando os do cativeiro foram trazidos da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 742. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 676. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum,
223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Quiriate-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Micmais, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Zia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sandlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Astifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcol, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360.
fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, e as suas mulas 245. Os seus cavalos 435, os seus jumentos 6.720. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos de ouro e 5.000 libras em prata, e 100 vestes sacerdotais. Assim habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netineus nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Esdras capítulo 3. E quando o 7º mês havia chegado, os filhos de Israel estavam nas cidades, e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E, posteriormente, ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas, como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros e para os carpinteiros, e carne e bebida, e azeite para os de Sidom e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém, e indicaram os levitas de 20 anos de idade em diante para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes
e muitos gritaram alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado e o barulho era ouvido ao longe. Esdras capítulo 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram um templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus como vós fazeis, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesua e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua síria e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes dessa forma. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os dinaitas, os afarzaquitas, os tarpelitas, os afarzitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas, e o restante das nações às quais o grande e nobre Asnapar trouxe, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes. Os seus servos, os homens deste lado do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e edificaram aquela cidade rebelde má, e ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora, saiba o rei que, caso esta cidade seja edificada, e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as cidades dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos ao rei que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais, assim acharás no livro dos registros, e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente e as suas muralhas erguidas, desta maneira tu não terás mais porção neste lado do rio. Então enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que enviastes a nós foi abertamente lida diante de mim. E eu ordenei e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis
e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo e as taxas alfandegárias lhe foram pagos. Dá-tu agora mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinzai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim ele cessou até o 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Seguimos fazendo a leitura bíblica e completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Se você chegou aqui agora, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Diariamente, às 4 horas da manhã, uma leitura vai ao ar. E assim seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Você pode começar a qualquer momento, não tem problema. O importante é ler, conhecer e refletir na palavra de Deus. Vou parando por aqui, mas eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Desta forma, levamos a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, hoje e para sempre. Fiquem com Deus.